Em um mundo marcado por volatilidade extrema, em que os mercados ficam cada vez mais suscetíveis a boatos e rumores, ninguém sabe como o dia acaba. E foi isso que aconteceu ontem. Por volta das 10, 11 horas da manhã, começou a circular uma informação que o presidente Trump iria postergar a implementação das tarifas por 90 dias. Foi o suficiente para Wall Street, todas as bolsas subirem aos píncaros em poucos minutos, recuperaram terreno, ganharam quase 3 trilhões de dólares. Só que logo depois veio um balde de água fria. Um tweet da própria Casa Branca que afirmava se tratar de fake news. Foi fascinante porque a imprensa americana mergulhou para entender como essa notícia falsa surgiu. E foi perceber que foi a partir de uma conta pequenininha no X, amplificada por contas maiores e que depois chegou a se tornar manchete de uma grande TV americana. Eu mesma, por volta das 11 da manhã, comecei a receber informações das minhas fontes no mercado financeiro que o Trump iria postergar as tarifas por 3 meses. Não só ele não fez isso, como deu um ultimato à China. A China tem hoje até o meio-dia, 1 hora horário de Brasília, para retirar aquela retaliação de tarifas de 34% contra os produtos importados americanos. Caso contrário, os Estados Unidos vão aumentar em 50%, mais 50% as tarifas sobre a China, o que levaria esse combo tarifário a escorchantes 104% contra o país asiático, tornaria as importações chinesas nos Estados Unidos virtualmente inviáveis. A China se manteve firme, não arredou pé e diz que vai lutar até o fim e que não aceita esse tipo de intimidação. Só Deus sabe, ou só Trump sabe, onde isso vai dar. Enquanto isso, aqui no Brasil, o dólar chegou a R$ 5,91, aquele patamar que ninguém gosta, porque é um patamar inflacionário e dificulta muito o trabalho do Banco Central. Claro, se mantiver assim. Mas na Ásia, pelo menos hoje, foi um dia de alívio nas bolsas. Vamos acompanhar o fechamento aqui em Tóquio, 6% de alta. Tem uma parte de recuperação, porque caiu muito ontem, e tem uma parte também que é porque o Scott Bessent, o secretário de Tesouro americano, um dos braços direitos, homens fortes de Donald Trump, sinalizou que o Japão será o primeiro país com quem Trump está disposto a negociar. O índice de Hong Kong, lembra que ontem tinha afundado mais de 13%, hoje recuperou um pouquinho, 1,5%. E a China subiu mais de 1,5%. Vocês devem estar se imaginando por quê, né? Afinal de contas, todas essas promessas de retaliação ainda mais profunda do Trump. Mas aqui o governo chinês, a gente sabe que ali é dirigido por um Estado muito forte, já entraram fundos soberanos comprando ações da China e também entraram empresas estatais recomprando ações. Isso deu um pequeno alívio ao mercado. Vamos para a próxima tela saber como estão as negociações na Europa, nas bolsas por lá. Olha, Paris também um certo alívio. Vocês lembram que as bolsas de Wall Street também fecharam em terreno misto ontem? Paris subiu 1%, Londres 1,5%, a DAX de Frankfurt um pouco mais de 1% e a de Madrid um pouco abaixo de 1%. E por último, eu quero mostrar a vocês como ficou o fechamento do índice Bovespa por aqui, ontem, na segunda-feira. Início da semana, o dólar, como eu disse, voltou a R$ 5,91. Lembra que chegou a bater 5,62? Delícia, né? Na semana passada. Pois é, voltou a 5,91. Vamos ver se vai se manter desse jeito hoje. O índice Bovespa em queda de 1,31%. É aquele típico cenário de aversão ao risco, que todos os ativos migram buscando opções de melhor qualidade, como os títulos de tesouro americano, se bem que até esses caíram ontem, e o próprio dólar. E agora eu quero colocar para vocês aqui na home do UOL, pessoal, que tem uma matéria, o nosso destaque, a principal manchete do UOL, que dá conta justamente dessa resposta da China à ameaça de Trump. Então, vocês lembram que eu contei que o Trump falou que vai botar mais 50% de tarifas sobre a China. Ontem mesmo, a embaixada chinesa em Washington respondeu, olha, isso não vai funcionar, essa tática de intimidação não funciona com a China, esse não é o jeito de negociar conosco, não é o jeito de nos tratar. E, posteriormente, o secretário de Comércio em Pequim respondeu de forma muito dura que vai lutar até o fim. Olha aí, China diz que lutará até o fim contra tarifas de Trump e que é o caminho errado. Não sei se a gente consegue abrir a matéria, mas também quem quiser
mergulhar nessa notícia, pode acessar. Olha, subiu um pouquinho, é o que eu falei. O Ministério do Comércio chinês afirmou hoje que lutará até o fim contra as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, né? E voltou a dizer que tomará qualquer contramedida para salvaguardar os seus direitos e interesses diante do aumento das tarifas dos Estados Unidos. E aí vocês devem estar se perguntando como reagiu a União Europeia, por exemplo. A União Europeia também levou um tarifaço, 20% sobre todos os produtos importados europeus para os Estados Unidos. Ainda tinha 25% sobre automóveis e autopeças, que pegou em cheio toda aquela indústria automobilística tão pujante da Europa. A União Europeia, ela adotou duas vertentes de resposta ao Donald Trump. Ela não foi tão dura quanto a China, mas também não disse, simplesmente vou esperar e não vou fazer nada, como o Japão, por exemplo. Ontem ela divulgou uma lista de alguns produtos que sofrerão retaliação, produtos americanos entrando na Europa, que sofrerão retaliação com uma tarifa de 25%, mas não em resposta a essa última rodada de tarifas do Trump, mas em resposta àquela primeira rodada de tarifas em que o Trump impôs 25% de taxas sobre o aço e alumínio. Quais são alguns desses produtos? Diamantes, quem quer comprar joias vai ficar mais caro. E outras coisas prosaicas, fio dental, salsichas, nozes, soja. Um detalhe saboroso é que o bourbon do Kentucky, que entraria nessa lista, é um produto típico americano e gerou muita polêmica por lá, ficou de fora no final, assim como o vinho da Califórnia, até porque o Trump ameaçou duras tarifas contra a champanhe europeia. Então, por enquanto, ficaram de fora. A Europa está indo por essa tática, assim, deixar um caminho aberto para a negociação. Ontem até a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, disse o seguinte, olha, a gente está disposto a zerar tarifas sobre bens industriais americanos que entrarem na Europa se os Estados Unidos fizerem o mesmo. Só que o Donald Trump não deu nem bola. Ele, inclusive, deu uma coletiva ontem na Casa Branca, a gente tem as imagens aqui, ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu, e deu informações conflitantes. E isso é o que deixa muitos dos investidores e economistas no escuro, porque no mesmo momento, ele disse, na mesma entrevista coletiva, numa mesma resposta, ele disse que as tarifas podem tanto ser negociadas como se tornar permanentes. E até o Benjamin Netanyahu, que foi lá disposto a zerar as tarifas e abrir completamente o comércio de Israel para os americanos, levou a seguinte resposta de Donald Trump. Ele disse, olha, a gente já dá muito dinheiro para vocês, 4 bilhões de dólares para Israel em ajuda todos os anos. Eu acho que a gente não precisa reduzir as tarifas. Israel também levou uma paulada, 17% sobre os produtos israelenses importados que entrarem nos Estados Unidos. Então é assim que nós estamos, meus amigos. E, além disso, assessores da Casa Branca dão informações em direções opostas. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro de Trump, muito mais pragmático, abre uma via de negociação. Falou nominalmente no Japão, por exemplo. Disse que o Japão será prioridade, foi um dos primeiros países a nos ligar. E nós vamos conversar. O Trump até teve uma ligação telefônica com o primeiro-ministro japonês. Já outros, como o czar das tarifas, o Peter Navarro, que está por trás dessa arquitetura tarifária do Trump, disse de jeito nenhum. Pagou até um anúncio publicitário no Financial Times para dizer que as tarifas vieram para ficar e que elas são permanentes. É isso, meus amigos. Olha aí. Agora eu quero falar para vocês também, dar uma outra notícia importante, que é sobre uma reação que vem chamando muita atenção em Wall Street e da Casa Branca também, que é sobre a reação de acólitos de Trump, de pessoas muito próximas a ele em Wall Street e que indicam uma primeira fissura, um racha na base trumpista. O Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, um fundo gigantesco, falou ontem o seguinte: estamos provavelmente em recessão neste momento, a economia está se enfraquecendo enquanto falamos. E ele não descarta uma nova queda de 20% das ações americanas. Para dar um contexto para vocês, essas são algumas das vozes mais potentes e mais ouvidas e mais respeitadas de Wall Street. Então, quando essas vozes começam a de alguma forma se revoltar ou se indignar com o pacote tarifário do Trump, isso pode mexer com os mercados e pode mexer também com algumas decisões em Washington. O Jamie Dimon, que é CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, diz que as tarifas recentes vão aumentar a inflação e aumentam o risco de recessão. O Bill Ackman, que é do Pershing Square, uma gestora de fundos gigantesca também e um dos maiores e mais ardorosos apoiadores de Trump, disse que as tarifas deveriam ser suspensas por 90 dias até que se tivesse uma chance melhor de negociação. E aí o Goldman Sachs aumentou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos de 35% para 45% e prevê 3 cortes de juros do Banco Central americano.
Esse contexto é onde nós estamos hoje. Um certo alívio nas bolsas, mas eu não deixaria isso nos enganar, porque, por enquanto, o contexto, o estado de coisas está virtualmente inalterado. Nenhum país recebeu nenhuma sinalização, nenhuma benesse de Trump ainda, nenhuma disposição real e verdadeira de negociação. Os sinais são contraditórios, são dúbios, estão muito truncados.